Olá. O nosso mergulho de hoje é num tema que, olha, parece que foi feito para dividir opiniões. Totalmente. De um lado, a gente tem a Agenda 21, que é um plano global para um futuro sustentável. Certo? E do outro, a mesmíssima Agenda 21, mas vista como um projeto secreto de controle populacional, de dominação. Exato. É fascinante como um documento pode ter duas leituras tão opostas. A proposta parece inofensiva, né? Até nobre, mas virou o epicentro de algumas das teorias da conspiração mais persistentes das últimas décadas. Pois é. E o material que a gente tem em mãos hoje explora exatamente isso. Vai no cerne dessa dualidade. Qual é a nossa fonte? É uma análise do portal Multiverso Pop Underground. O título já diz tudo. Agenda 21. Plano Sustentável ou Controle Populacional Global. O texto se propõe a desconstruir tanto a versão oficial quanto essa desconfiança toda que ela inspira. Perfeito. Então a nossa missão aqui vai ser navegar por essas águas. Primeiro vamos entender o que a Agenda 21 realmente diz, sabe? No papel. Uhum. E depois a gente mergulha nas teorias para entender de onde vem tanto receio. Ok, vamos lá. Começando pelo básico, então. O que, afinal, é essa tal de Agenda 21? Certo. Pelo que o documento e a nossa análise indicam, é um plano de ação. E um detalhe que é crucial: ele não é vinculante. Isso é muito importante. Ou seja, não é uma lei, não é um tratado que obriga os países a seguirem à risca, sabe? É mais um guia de boas práticas. E o 21 no nome é só uma referência ao século 21. E o contexto histórico aqui é tudo. Isso não surgiu do nada, né? Não mesmo. Foi o grande resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que todo mundo conhece como Rio 92. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1992. Foi um evento gigantesco. Um marco. E olha, mais de 178 governos assinaram concordando com os termos. Isso mostra que, na época, existia um consenso global muito forte de que algo precisava ser feito. Ok, e quais eram os objetivos? O texto que a gente está usando organiza isso em 4 pilares, o que ajuda a clarear. Sim. O primeiro, e mais óbvio, é a proteção ambiental. É tipo conservar recursos, proteger a biodiversidade e combater poluição, o pacote básico que a gente já imagina. Exato. Aí vem o segundo pilar, desenvolvimento social e econômico. E aqui a coisa fica mais ampla. Certo. As metas eram bem concretas: erradicar a pobreza, combater doenças, melhorar as condições de vida, principalmente nos países em desenvolvimento. A ideia era, tipo assim, não dá pra falar de meio ambiente se as pessoas estão passando fome. Faz todo sentido. O terceiro pilar é o que talvez tenha ficado mais famoso: crescimento sustentável. Esse mesmo. A ideia é de que a gente pode ter desenvolvimento econômico, mas sem destruir o planeta no processo. É aquele conceito de usar os recursos de hoje sem prejudicar as futuras gerações. E tem um quarto pilar, que, curiosamente, é o que mais bate de frente com as teorias da conspiração, é a participação local. Ah, isso é interessante. O plano foi desenhado para não ser uma ordem de cima para baixo, entende? A recomendação era que os governos locais, as prefeituras, os estados, pegassem essas diretrizes e adaptassem... Para sua própria realidade. Exato, para sua própria realidade. A ideia era ser um movimento de base e não uma imposição global. Então, resumindo a ópera, no papel, a Agenda 21 é um grande chamado para colaboração. Uhum. Um guia para governos, ONGs, cidadãos, todo mundo trabalhando junto por um futuro mais justo e ecologicamente são. Soa quase como um manual de boas intenções. Exatamente. Se a gente lesse o documento sem nenhum contexto, sem saber de nada disso, provavelmente pensaria que é um plano ambicioso, talvez meio utópico, mas fundamentalmente positivo. Certo. Mas se a ideia era tão positiva, se a base era a cooperação, como é que isso se transformou para tanta gente na semente de um plano de dominação global? Pois é. É aqui que a conversa muda de tom e a gente entra no território das teorias da conspiração. Elas ganharam muita força, principalmente nos Estados Unidos, mas se espalharam. A alegação central dos críticos, e a nossa análise explora isso muito bem, é que existe uma fachada. Certo? Por trás das palavras bonitas como sustentabilidade, desenvolvimento, estaria escondida uma agenda secreta. E qual seria o objetivo? Um objetivo claro: redesenhar a sociedade global sob o controle de uma elite que não foi eleita por ninguém. E essa desconfiança não é só um sentimento vago. Ela se baseia em interpretações bem específicas do plano, né? Sim, sim. O texto aponta para um medo central: o controle de recursos e da propriedade privada. A ideia de que as pessoas seriam, aos poucos, removidas de áreas rurais e concentradas em megacidades supercontroladas. Uhum. Isso soa muito drástico. De onde exatamente os críticos tiram essa interpretação? O documento original sugere algo nesse sentido? Ótima pergunta. Porque aí a gente entra na arte da interpretação seletiva. Ah, O documento fala em planejamento de uso da terra e assentamentos humanos sustentáveis. Para um urbanista, isso é planejamento básico: saneamento, moradia, transporte. coisas normais. Coisas normais. Mas para quem já está desconfiado, assentamentos humanos sustentáveis pode soar como currais humanos controlados. Pega-se um termo técnico, burocrático,
e se atribui uma intenção sinistra a ele. Entendi. A linguagem técnica abre uma brecha para a imaginação preencher com o pior cenário possível. Exatamente. E a partir daí, a coisa só escala. A acusação mais grave, a de despovoamento, surge de uma lógica parecida. Como assim? O plano fala em planejamento familiar e saúde reprodutiva. Para a ONU, são questões de direitos humanos e saúde pública. Certo. Na visão da conspiração, isso é um eufemismo. É um código para controle de natalidade forçado ou até métodos piores para reduzir a população mundial. Não está escrito, mas é lido nas entrelinhas. E tudo isso deságua num medo ainda maior, que é o de um governo global. Isso. A crítica é que a Agenda 21 e depois a sua sucessora, a Agenda 2030, seriam só tijolos na construção de uma autoridade mundial que passaria por cima da soberania dos países. Exatamente. O poder sairia das mãos de governos eleitos e iria para burocratas internacionais que ninguém sabe quem são. E o que o material que a gente analisou mostra é como essa narrativa se adapta, né? Ela se conecta com novas desconfianças. Com certeza. Hoje, por exemplo, muitos críticos ligam a Agenda 21 direto a conceitos mais recentes, como o Great Reset do Fórum Econômico Mundial. A lógica é a mesma. A mesmíssima. Uma elite global usa uma crise, seja ambiental, sanitária, econômica, como desculpa para implementar uma reestruturação radical da sociedade, diminuindo a liberdade individual. É uma narrativa que continua. E o mais irônico é que, como o próprio texto aponta, a linguagem do documento original, cheia de jargões, acaba sendo a munição perfeita para os críticos. Sem dúvida. Frases como reengenharia da sociedade ou reordenamento do uso da terra, tiradas do contexto, soam terrivelmente autoritárias. A comunicação foi um desastre. O que para um tecnocrata em Genebra é um jeito de descrever planejamento social, para uma pessoa comum no interior do Alabama soa como engenharia social em massa. A falta de uma tradução clara das intenções criou um vácuo, e esse vácuo foi preenchido pela desconfiança. Ok, a narrativa da conspiração é poderosa, a gente entende a lógica dela. Mas e a realidade? Os problemas ambientais que a Agenda 21 queria resolver, eles não são reais? São bem reais. O que os defensores do plano dizem sobre isso tudo? Eles dizem que a desconfiança, por mais compreensível que seja, ignora a urgência da situação. A nossa análise detalha bem esse contraponto. O argumento é: a destruição de ecossistemas, a poluição, a crise climática... Nada disso é teoria. Nada disso é teoria. São problemas concretos que já afetam a vida de milhões. A Agenda 21, desse ponto de vista, não é um plano de dominação. É uma tentativa de sobrevivência coordenada. E como eles rebatem a ideia do controle global centralizado? Usando justamente o pilar da adaptação local como principal argumento. Eles dizem: como pode ser um plano de controle centralizado se a diretriz principal é que cada cidade encontre suas próprias soluções? Certo. Para os defensores, a ideia é o exato oposto. É empoderar as comunidades locais com ferramentas e conhecimento para que elas se tornem mais resilientes e sustentáveis. Não é receber um pacote de regras de uma entidade global. E quanto ao foco no desenvolvimento social? Esse é outro ponto central. Eles argumentam que grande parte do documento é sobre garantir dignidade humana básica, saneamento, acesso à educação, saúde. O objetivo seria elevar o padrão de vida, o que, ironicamente, estudos de demografia mostram que tende a levar a uma estabilização natural da população, não a uma redução forçada. A lógica é de melhoria, não de supressão. Mas aí tem um ponto-chave que o texto levanta: a imagem. A percepção. Sim. Não adianta ter a melhor das intenções se a comunicação falha e a imagem que fica é a de um bando de bilionários e líderes se reunindo a portas fechadas em Davos ou no Clube Bilderberg para decidir o futuro da humanidade. É um prato cheio. É um prato cheio para quem já desconfia, né? É o combustível perfeito. A falta de transparência e a percepção de que as decisões são tomadas por uma elite desconectada da realidade. Isso é o que dá credibilidade para a narrativa da conspiração. A Agenda 21 pode ser pública, mas ela é associada a esses encontros secretos e essa associação é fatal para a confiança. O que é fascinante, e o material que a gente está analisando aponta isso muito bem, é que essa desconfiança, essa narrativa de controle por uma elite, ela não é nova. De jeito nenhum. A gente já viu essa história antes muitas e muitas vezes. Na ficção. Exatamente. A cultura pop não apenas reflete esses medos, ela os formata. Ela nos dá um vocabulário visual para desconfiança. Nós somos, treinados por décadas de ficção científica a esperar por esse futuro. É verdade. O texto cita exemplos perfeitos. Pense em Blade Runner, com aquelas megacidades chuvosas, poluídas, com um abismo social gigantesco. Sim. Ou em Elysium, que é a metáfora mais explícita possível. Uma elite vivendo literalmente acima de nós, num paraíso orbital, enquanto o resto da humanidade vive na miséria na Terra devastada. E talvez o mais direto de todos seja Os Filhos da Esperança,
que lida com um futuro de infertilidade, colapso social e um governo autoritário que controla cada aspecto da vida. Essas histórias não são só entretenimento. Elas criam um imaginário coletivo. Com certeza. Quando alguém ouve falar em planejamento urbano global ou gestão de recursos, a imagem que vem à mente não é de um parque comunitário bem cuidado. É a cidade distópica de Blade Runner. Exato. Então, a ficção, nesse caso, age quase como uma profecia que se auto-sabota. Ela nos deixa tão preparados para o pior cenário que a gente não consegue mais acreditar num plano global bem intencionado. É exatamente essa a ideia. A ficção se tornou um filtro através do qual a realidade é interpretada. Isso é especialmente poderoso hoje, num mundo onde a confiança nas instituições tradicionais, governo, ciência, imprensa, está em queda livre. É a verdade. Se não se confia mais nas autoridades oficiais para explicar o que está acontecendo, as narrativas da ficção, que parecem tão familiares, se tornam uma fonte de verdade muito mais atraente. Certo. Então, depois de analisar tudo isso, o que fica? De um lado, temos a Agenda 21 como um esforço, talvez idealista demais, para resolver problemas reais e urgentes. Do outro, ela é vista como a prova cabal de uma conspiração global. A análise nos mostra que não é só um debate sobre meio ambiente. De forma alguma, é um debate sobre confiança, sobre poder. A questão, como o material sugere, é de perspectiva. Isso é um roteiro para a sustentabilidade ou um manual para o controle? E a resposta depende de em quem você acredita. Totalmente. Depende de quem você acredita que está no comando e quais são as intenções deles. No fundo, é uma discussão sobre a autonomia do indivíduo e a soberania das nações num mundo que, queiramos ou não, está cada vez mais conectado. E essa interconexão é o paradoxo. Ela cria problemas que só podem ser resolvidos globalmente, mas ao mesmo tempo... A ideia de soluções globais alimenta o medo. Alimenta o medo de perdermos o controle sobre nossas próprias vidas. É o grande dilema do século XXI. E o debate sobre a Agenda 21 é talvez um dos melhores exemplos disso. É um microcosmo da nossa ansiedade coletiva sobre o futuro e sobre quem vai escrevê-lo. Isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Hoje em dia, que todo mundo desconfia de tudo, de todos os lados, como é que se lança uma ideia global, mesmo que seja a melhor do mundo, sem que as pessoas achem que é uma armação ou uma agenda secreta? É uma pergunta de $1 milhão. Pois é. A dificuldade talvez não esteja só em definir as metas de um plano como esse, mas em como a gente constrói o diálogo sobre o nosso futuro coletivo. Como se cria confiança num mundo que parece tê-la perdido por completo.